Quem é Euclides Cardoso? Quem sabe? Só o Sombra sabe. Bom, eu sou um ex-radialista que nasceu em São Paulo, no bairro do Belenzinho, na Rua Cavoca, no dia 3 de abril de 1935. Meu pai chamava-se Melquiades Cardoso de Almeida, minha mãe Irma Lotierzo de Almeida. Um de origem portuguesa e o outro de origem italiana. E é isso aí. Euclides Cardoso de Almeida, o nosso Kid de faixa preta. E de faixa preta. Ou Kidinho das meninas. É. Lenda viva do rádio paranaense. Comece pelo início contando quando você subiu aquelas escadarias da Rádio Guairacá à procura de emprego. Bom, eu subi as escadarias da Rádio Guaracá levado pelas mãos generosas do mais humilde funcionário da Rádio Guaracá naquele momento. Ele era o cobrador da emissora. Naquela época não se usava muito o serviço bancário, então as emissoras emitiam faturas que eram levadas em mãos por um cobrador às empresas que patrocinavam eventuais programas de emissão. E ele, sabendo que eu queria trabalhar, e eu estava realmente procurando alguma coisa, para retribuir o muito que eu tinha recebido já dos pais, que me colocaram, quando chegamos em Curitiba, num colégio chamado Novo Ateneu. Era pago, tinha compromissos, etc, etc. Então, um belo dia, ele foi em casa e falou, olha, falou com a minha mãe, ó, seu filho quer trabalhar e tal, eu acho que na Guaracá tem um emprego para ele, na Rádio Guaracá. Quando eles falaram em Guaracá, eu fiquei incendiado, porque eu tinha lá de trás um antecedente muito ligado ao rádio, não na atividade, mas no fato de ouvir rádio desde muito criança, muito cedo. E foi ele que me trouxe até a Rádio Guaracá, na Barão do Rio Branco, me levou a subir aquelas escadarias e me apresentou para um cidadão chamado Ivan Jorge Cury, 2 vezes a minha altura, já naquela época, e eu estremecendo lá, fui levado a uma sala onde o Ivan Cury ditou toda uma carta e eu catei milho na possante máquina de escrever lá, ansioso, nervoso, esperando que pudesse passar no teste de datilografia e começar a trabalhar na rádio. E isso aconteceu. Dali, que ele aprovou, me levaram num balcão, onde fui atendido por um outro generoso senhor de cabelos brancos e bigodes brancos também, chamado Palhares, seu Palhares, que a primeira coisa que me perguntou foi, o que você veio fazer aqui? Eu vim trabalhar. Ele falou, então passa para o lado de cá do balcão, que é daqui que você vai atender as pessoas. E eu entrei, fiquei do outro lado do balcão, e aí começou. E você, leia lá, você começou em que atividade? Porteiro. Porteiro? Trabalhei na portaria. Então, eu recebi... para a discoteca foi muito demorado o tempo? Não? Foi, levou um tempo. Levou um tempo. Foi levado por quem para a discoteca? Pelo Jair Brito. Que era o discoteca. O Jair, muito bem. Mas foi direto para a 53, 54. Não. Eu trabalhei na portaria. Depois disso? Que foi um período, para mim, muito rico, porque eu comecei a ter contato com o público.
Então, um trazia nota de falecimento, outro era da missa, o outro era o pagamento de promessas, o outro era recados para o professor Lorival Portela Natel, que era a pessoa que apresentava a hora da Ave Maria na Rádio Guaracá naquela época. E isso me deu um contato com gente que chegava para agradecer graças que teriam recebido, que me mostravam cicatrizes, entende? E eu fui absorvendo essas coisas e isso fez bem para mim. Eu vi que era uma coisa rica conversar com aquelas pessoas que vinham até ali. Eu saía do Colégio Novo Ateneu, onde eu estudava, comia um sanduíche naquele bar do Corcundim, ali na Rua 15. Está todo mundo no balcão, curvado assim, para que não caia molho de tomate na roupa, né? Comia e tal. E vinha correndo aqui na Barão do Rio Branco, para a Rádio Guaracá, aonde eu substituía sempre o Medeiros Filho, que era cantor da rádio, etc, etc, etc. Também trabalhava na portaria? Também trabalhava na portaria. Mas da portaria você não foi para o operador de som ou coisa assim, não? Não. Havia um rapaz que trabalhava na discoteca e que era músico também. E a paixão dele não era a discoteca, era a música. Então, à noite, ele saía da discoteca e ia fazer o show dele nos bares, nos inferninhos. Saía depois. E lá ficava abandonado. Até que chegou um momento em que ele foi afastado. Daí que eu fui levado para a discoteca como aprendiz de feiticeiro de programador. A primeira vez que eu tive que datilografar uma programação, eu caí duro, porque uma pilha enorme de discos ali do lado, né? Já com as faixas numeradas, tudo assinaladas, e eu ter que passar aquilo tudo para o papel. As primeiras semanas foram horríveis, mas depois eu fui guardando o nome das músicas, aquelas coisas e tal. Era sempre os sucessos, né? Um ou outro programa é que exigia uma programação mais específica, mais especial e tal. O restante eram os sucessos da Ângela Maria, Que ano que você, quantos anos você tinha nessa época? Foi no início dos anos 50, né, Luiz? Isso foi em 53. Sei lá, eu tinha 18 anos. 18 anos. 12, por aí. 18 a 19, né? Nasceu E a programação da rádio, ela era de que forma? Ela era mista? Tinha show? Tinha... Tudo. E foi Era ali que você vibrante, passou era gostosa, era bonita, entende? Foi ali que você passou a gostar da música popular ou você já tinha esse gosto antes de entrar? Eu já tinha. Ali aperfeiçoou. E o culpado era meu pai, porque ele era apaixonado por novidades técnicas, assim, de rádio, radiola, rádio vitrola, aquelas coisas, né? Sempre tinha isso em casa. Tanto que quando nós moramos em Londrina, quando viemos de São Paulo para Londrina, a coisa que mais me arrepiava é quando a gente se reunia para ouvir aqueles boletins da Segunda Guerra, né? Não é a primeira? Segunda Guerra, que tinha um correspondente na Inglaterra lá que passava os boletins, tá? Aquilo lá me arrepiava, né? Choro de mãe, sabe? Choro de pai, aquelas coisas. Mas foi o grande período de rádio também, poder transmitir isso, né? Foi. Sem dúvida nenhuma foi. Ali foi o vírus do rádio foi ali. Tanto que antes de ser trazido por aquele senhor, o senhor Antônio, lá, o cobrador, para a Rádio Guaracá,
Eu já tinha estado no auditório da rádio e respondendo, veja como são as coisas, respondendo uma pergunta do Aloysio Fizeto para o auditório do Clube Mirim, né? Ele queria saber o que é que aqui no Brasil, o que é que nós colocávamos na fabricação dos discos, naqueles 78 pesado, né? E eu lá levantei a mão e falei que era carnaúba, cera de carnaúba. E, na verdade era. E daí já desceu alguém lá do palco lá e me veio me trazer o prêmio que eu ganhei. Um saquinho de bolinhas de gude. Esse foi o prêmio que eu ganhei naquela época. Mas, Euclides, na época que você estava na discoteca, o discotecário era o Jair Brito, ou não? Não era? Eu acho que era, sim. Você passou a auxiliar a ele e depois assumiu a discoteca. Depois ele se afastou também da rádio. Nessa época você já produzia programas ou era simplesmente selecionava a programação? Não. Eu só datilografava. Sim. Depois, com as mudanças que ocorreram na rádio, é que eu fui passando para outras coisas. Eu estava ainda, por exemplo, na portaria, quando uma vez faltou um plantão esportivo e o Rocha Braga, Colmar Rocha Braga, me convidou para... Euclides, é você vai trabalhar domingo? Eu falei, vou. Ele falou, então você vai fazer um plantão esportivo para nós. Eu fiz. Foi a primeira vez que se usou? Primeira vez que eu entrei num estúdio lá para dizer alguma coisa. Quando o Rocha Braga voltou da transmissão, ele chegou para mim e falou assim, olha, Euclides, muito obrigado, você fez muito bem o serviço, tal, só que da outra vez você não precisa gritar muito, você fale normal, que o som chega na casa dos ouvintes. Porque eu berrava, né, e não sabia como ele passar um recado para mim, nada. Então, não tinha nem linha de serviço? Aliás, a portaria foi uma outra coisa curiosa também. Quando eu já estava um pouquinho mais enturmado com o pessoal, eu já participava das brincadeiras internas que aconteciam. E um dia, uma tarde, aliás, eu num corredor lá, eu dei uma risada imitando um débil mental. Uma risada desse tom assim. De repente sai de uma sala assim, gravata metade do peito, colarinho aberto, tal, cara de óculos assim. Quem é que deu essa risada aqui? Eu já me encolhi num canto, né? Eu falei, estou na rua. E ficou eu e os outros dois que estavam juntos, só ficavam nos entreolhando, eles não queriam desnurar, e eu, envergonhado, eu falei, não, fui eu. Então hoje de noite, você vai dar essa mesma risada aqui, várias vezes. Pensei que era um castigo, né? Não. Esse cidadão que saiu fora, lá no corredor, era o Israel Correia, que também redigia pequenas peças de radioteatro. E ele tinha uma série de radioteatro à noite. E ele queria que eu fizesse a gargalhada, aquele riso, e dissesse algumas palavrinhas lá, porque ele estava escrevendo uma peça de suspense, um crime que tinha acontecido no interior de um circo. Então tinha que descobrir quem era o assassino. E eu dei essas gargalhadas assim. Quando eu cheguei em casa, depois de todo o expediente, 10h30, 11 horas da noite, não sei, minha mãe estava me esperando, falou, tal, me deu um lanche e tal. E falou, meu filho, nunca mais faça aquilo lá, viu? É muito feio, é horrível. Porque eu estava imitando um débil e tal. Mas, digamos assim, seria, com todo respeito, seria o bobo do circo.
Entende? E esse bobo do circo, na verdade, teve uma participação no assassinato lá. E assim foram surgindo as experiências dentro do rádio, até que chegou o momento de começar a escrever. Antes do famoso Aí Vem o Sucesso que você produziu durante muito tempo, teve outros programas que também fizeram algum sucesso? Que eu Que tenha você escrito? produziu, que você escreveu? Não. Da dimensão do Eu Aí Vem o ajudava Sucesso, a escrever. Eu posso dizer que eu fui o primeiro a escrever alguns textos para o Gilberto Fontoura ler. Em tom assim de um tópico sobre música, alguma coisa, isso eu fiz. É importante, eu acho, frisar, Euclides, que aquele tempo, sobretudo na Guairacá, a programação era feita não apenas com músicas avulsas, mas também com programas produzidos, né? Sim. Além dos programas de auditório, programas esportivos, sim. programas de E a noticiários. produção Então era uma programação dinâmica e muito bem feita. bem feita e com grande audiência. bem E feita. produzido, então, né? Produzido. À tarde. Produzido Os no caso. programas eram produzidos com texto, A tarde da Guaracá era toda produzida. coisa que não existe mais no rádio há muito tempo. Né? Não. E era admirável ver o Vanderlei Dias chegar na rádio e começar a escrever o programa. Entende? Ele chegava com meia dúzia de folhas prontas no stencil, né? E o resto ele ia fazendo. Ia fazendo. O radioteatro estava no ar e ele produzindo ainda os diálogos seguintes. Né? Justamente. Extraordinário. A coisa é impressionante a capacidade criativa que o Vanderlei tinha de escrever. E também da equipe, né? De assimilar Era a uma obra correria. sem que o público percebesse absolutamente nada. Primeiro, a correria primeiro era porque era em stencil. Você tinha que passar no mimeógrafo a álcool. Com cuidado, não podia borrar, porque senão como é que o pessoal que estava no estúdio lá ia ver aquilo lá? Então tinha que sair direitinho, fazer. Então você ficava sujo de tinta, sujo de coisa, fedendo álcool. Mas tinha sonoplastia, quer dizer, havia um trabalho extraordinário de preparação musical, som, contra-regras. O Alcindo Palhares pacientemente escolhia os trechos naqueles discos grandes, geralmente música erudita, e ele assinalava com lápis colorido, né, o trechinho dos acordes que ele ia usar. Não tinha esses recursos tão modernos como tem hoje, tem uma infinidade de ruídos gravados, pronto. Tinha que sensibilidade do sonoplasta, do operador, Eram as chamadas penadas. penadas. Da Guairacá, Euclides, você já foi para Cruzeiro do Sul ou teve alguma outra emissora intermediária? Creio que não, né? Não. Eu fui para Cruzeiro do Que Sul. também foi uma experiência nova de rádio em Curitiba, né? Foi. Música, notícia, hora certa e a publicidade. O E Samuel, equipamentos novos, né? Tudo novo. Alta fidelidade. tão alta fidelidade que o equipamento que nós usávamos lá para mandar o som para o transmissor já era o FM. Já era o FM. Isso era nos 60. Né? E foi uma O experiência Samuel Silveira tinha extraordinária. comprado essa rádio, tinha conseguido um canal da rádio aqui, e o Dorival Viana, Publicitário. que ia sempre lá na Rádio Guaracá, não sei o que ele fazia. Ele era publicitário. Primeiro locutor. Primeiro foi Locutor. Era. Ele deu o meu nome para o Samuel. Samuel Silveira. Daí o Joaquim Dutra, que era o assessor direto do Samuel Silveira, entrou em contato comigo, conversamos e tal.
Ele já tinha uma cadeia de rádios do interior Ele tinha, do no estado, norte ele tinha. mas não era do mesmo estilo de transmissão que a Cruzeiro do Sul veio inaugurar em Curitiba. É que, na verdade, vocês vão ver no decorrer da nossa conversa aqui como o destino tece as coisas lentamente, mas tece. O Samuel Silveira já tinha uma emissora em Maringá e veio para cá, porque as filhas iam estudar, etc. Ele veio para cá. E trouxe um prefixo para cá também. E depois, no decorrer, eu vim saber que a Rádio Guaracá tinha uma Guaracá em Mandaguari, tinha não sei o que em Bandeirantes, tinha outra não sei aonde. E o Samuel foi tomando conta disso aí. Bandeirantes era Cabiúna. Cabiúna. Mas ele foi tomando conta das emissoras Guairacá? Depois ele abriu mão de tudo, né? E se concentrou só aqui. Não, ficou minto. Ele vendeu a maioria e ficou com Maringá e Curitiba. Mas na Guairacá, você, ainda voltando um pouquinho, a melhor produção foi Aí Vem o Sucesso. Para mim? O que você pode falar do Aí Vem o Sucesso? Não, o Aí Vem o Sucesso era para imitar as paradas americanas, né? E nós recebíamos naquela época do consulado americano em Curitiba as fitas com música e recebia não apenas as fitas, mas uns discos desse tamanho, enormes. Precisou ser ajustados, toca-discos, especificamente para o tamanho daqueles discos que vinham. Super long player. Super long play. Aliás, o nosso amigo Renato tem alguns em reserva lá. E daí, nós tínhamos as músicas então, e eu fazia um texto em cima da música. Né? E quem apresentava? O que era o Love is a Man Splendor, não sei o que, barará, barará. O amor é uma taça de esplendores, e dá hoje no 13º lugar da parada do sucesso. E quem apresentava? Bom, primeiro foi, eu acho que o Sérgio Luiz, por um breve período. Depois foi um cidadão chamado Hugo Luciano, vozeirão lá, papapá. Depois foi o nosso preclaro Célio Heitor Guimarães. Não com o mesmo sucesso do Hugo Luciano, né? Não, mas eu como ouvinte posso dizer que havia uma semelhança muito grande. O Hugo Luciano, é importante que se frise, era um goiano que veio a Curitiba estudar medicina, né? Mas já tinha trabalhado em rádio e era um excelente locutor. Então ele valorizou muito aquele programa. Acho que grande parte do sucesso, além do... Eu não me lembro se as outras emissoras tinham uma parada de sucesso assim. Acho que não. Não tinha, não. Mas depois você transformou esse programa numa parada de sucesso real dos melhores discos da semana, né? Da semana. Não tinha nada mais a ver com essa programação dada pelos Estados Unidos. E acho que é aí que foi o grande sucesso do programa. Quando passou a tocar realmente os sucessos das paradas locais. E com a pesquisa nas lojas de discos locais. Era feito aqui. Você falou no Hugo Luciano, né? Tem uma passagem dele divertida e tem uma outra que foi dramática. A divertida, quando ele foi eu estava na Rádio Cruzeiro do Sul, acho que é Cruzeiro do Sul, e nós estávamos no 19º andar do Asa. E ele lá da janela, na Praça Osório, ali tinha um banco de esquina, não sei se Banco Nacional, que banco era, um na esquina assim.
E depois nós viemos saber que estava sendo filmada uma cena de um filme, de alguma coisa que estava sendo produzida em Curitiba. Então estava aquele povo assim em volta, na porta do banco um cara estirado assim na calçada e o pessoal com armas, né? Ele olhou lá de cima e foi para o microfone. Terrível assassinato na Praça Osório. O corpo está lá estirado. Lá pelas tantas, o cadáver levantou. Essa foi a divertida. A triste é que às vezes ele fazia observações no microfone que não precisava fazer. E ele fez algumas observações que para ele mesmo, naquele momento de 64, que era um momento tenso, politicamente falando, exército, etc, etc, ele ficou ressabiado. E eu não sei se alguém fez de brincadeira ou se efetivamente houve uma denúncia, qualquer coisa, porque ele começou a se esconder. E ele pedia socorro para todos nós. Me deixa eu ficar aqui, deixa eu ir para lá, deixa eu, sabe? Ele mudava de lugar, ele não ficava num lugar só. E rezando que nada acontecesse para ele até ele se formar, que ele estava no finzinho do curso de medicina. Mas daí, verdade ou não, exagero, o excesso de preocupação, sei lá o quê, eu sei que ele terminou o curso de medicina, se despediu e sumiu. E ele não queria trabalhar em cidades grandes em Mato Grosso, ele queria ir para o interior, ele falou, quero ajudar a gente pobre. Goiás. Ia para ele, eu quero trabalhar no interior, quero ser médico do interior, não sei o quê. Ele tinha uma visão política dele, né? Sim. E como ele queria aplicar os conhecimentos que tinha recebido. E realmente, quando terminou o curso, ele ficou mais umas semaninhas aqui e foi embora, se despediu. Eu queria, aproveitando que você está falando dessa época, como que era esse início desse movimento no dia a dia nas rádios? Vocês tinham pressão, sofriam pressão por noticiários? Como é que era? Eu tinha pressão. Uma noite eu estava dentro da rádio e o porteiro chegou para mim e falou, Lito, tem um cidadão aí que quer falar com o responsável da rádio. Eu falei, disse que não tem nenhum. Eu já falei, mas ele quer falar com alguém. E me levou lá na frente. Cheguei e falei, não. Ele falou, o senhor está intimado aí conosco até a Polícia Federal. Eu falei, mas o que houve? Eu só posso dizer que o senhor tem que ir até a Polícia Federal. Ficou aquele mal-estar, né? Naquela época eu também usava gravata e paletó e não sei mais o quê. E daí eu falei, então o senhor dá licença, eu vou pegar meu paletó, nós já saímos. Eu falei assim, então o senhor pode ir que eu já vou? Ele falou, não, o Jeep está ali esperando aqui embaixo. Fui lá, pus o paletó e disse para eles, olha, falem com o Ives Lagoano Pacheco, falem com o Ives, localizem ele, e digam que eu estou sendo levado lá para falar com o delegado Zacarias. E desci, entrei no Jeep lá, tinha mais um senhor lá, mais soldado lá, e me levaram lá no próximo do Operário, onde a polícia estava num tipo de um castelinho que tinha ali perto, todo de madeira e tal. Quando eu desci do Jeep, no pátio assim, os policiais com camisa fora da calça, camisa aberta, escrachachados, arma na cintura. Falei, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Daí tinha uma escada de madeira aqui, ó, parte de cima, né?
Eu subindo a escada da madeira, de madeira, assim, na minha frente, um cara levando um sopapo. Pá, pá, e jogava ele contra a parede. Daí ele esfriou todo, eu falei, mas o que? Daí me colocaram numa sala, sozinho, sala vazia ali, eu só, até um determinado momento. Tinha uma tribuna do Paraná em cima da mesa. Entrava um assim, abria a coisa. Começa seu nome? Falava. Dizia, o senhor é de que rádio? Para cá. Fechava, saía. Daqui a pouco vinha outro, fazia a mesma coisa. Daqui a pouco, se não me engano, não sei se foi o Jair ou se foi o Elon Garcia que chegou. Acho que o Elon Garcia chegou também. O que é isso? Eu não sei. Mas por que você foi? Não sei. Ninguém fala nada aqui. E o cara continuava fazendo aquele negócio de pegar o jornal. Eu sei que no final já estávamos uns 4 ou 5 ali. Daí eu estava mais aliviado. Falei, opa, já tem um time mais reforçado. Já não vou apanhar sozinho, né? Lá pelas tantas, isso tarde, a gente ouvia o barulho, os gritos, né? Daí chegou o delegado Zacarias. Mas também não deu muita conversa, nada e tal. Entrou, chegou, viu, checou algumas coisas e saiu. Depois, bem depois, chega o Ivens, grande, pesadão lá, tal. Pôs a cara dentro da sala assim, começou a rir. E entrou, né? Falou, olha, fica tranquilo, está tudo bem, já falei com o delegado aí, não sei o que e tal, a gente já vai com isso aí. Daqui a pouco voltou ele e o delegado. Sabe qual foi o crime nosso e da independência? Por isso que eu digo, eu não sei se o Jair estava, também não me lembro, mas o Elon estava. A frequência, naquela época, era muito próxima ou qualquer coisa, não sei como é que era isso aí. Eu sei que nós tínhamos dado a notícia do aumento de aluguel e a independência também. Entende? E isso foi considerado incitação à população, tal. Eu sei que depois de tudo isso aí, saímos todos bem, graças a Deus, fisicamente íntegros, né? Não aconteceu nada. Logicamente, nem tanto. Pois é, daí, Euclides, desculpe, já veio uma nova temporada de rádio. Os anos 70 deram uma mudada em termos de programação, de interesse das pessoas, né? O que é que veio além essa questão? Já era musical mesmo daí também, né? Era musical. Bom, ali, quando eu saí, a primeira vez da Guaracá, ali era o canto de cisne, de uma era, de uma época, de tudo. O que você via era mais violência, era mais truculência, era mais agressividade. Já tinha gente, sabe, se atritando dentro de lotações, não sei se vocês lembram de lotações aqui, aquela coisa. E quando nós saímos daqui, por indicação do Dorival Viana, e fomos lá era uma rádio para se atingir classe, digamos assim, classe A, classe B, por aí. Gente que tivesse poder de anunciar efetivamente nas emissoras, sem se recorrer àquela praga que atingiu todas as emissoras de onda média, lá para trás, nos anos 50, 60, que era a permuta, que foi um prejuízo para todas as emissoras, um descrédito para as emissoras, porque a mulher do dono, do sócio,
queria trocar uma cortina, ela fazia permuta, o filho queria a bicicleta Monarch, fazia permuta, o Barará queria, fazia permuta, e só não se cuidava das emissoras. Então, nós fomos lá para Cruzeiro do Sul. E ali era um musical mesmo, mais refinado, mais coisa e tal. E marcou uma época razoável. Mas não foi aquele rádio assim, sabe? Não era mais o rádio que você ficava na Guaracá até 11 horas da noite, depois ia ali em cima, como tinha 2 estudantes amigos nossos, que iam num café aqui em cima e tomavam um café com 2 dedos de açúcar, assim. Eles eram estudantes de medicina e ganhavam uma merreca. O Luiz Carlos, o irmão dele lá, tomava aquele café carregado de açúcar para se considerar alimentado e aguentar o rojão do dia seguinte. E ter que ir para a faculdade, estudar, etc, etc, etc. Era um canto de cisne aqui na Guaracá. E para mim foi muito triste essa fase aqui, porque o dia que eu cheguei na rádio e vi a fachada toda da Rádio Guaracá anunciando um teatro de revista lá, eu falei, realmente aconteceu e é o fim. Teatro de revista na Rádio Guaracá. Auditório. Auditório. Vocês não sabem o que era controlar a equipe da rádio aqui, com mulheres seminuas, né? E dançando e cantando. Aliás, nesse episódio teve uma passagem incrível. O Samuel Silveira alugou. Essa foi a segunda passagem mesmo da Guaracá. Quando o Samuel comprou a rádio de Guaracá, ele fez o Paulo Vendet, que tinha uma boate em Marrocos aí, acertou uma companhia de teatro de revista. E não tinha lugar para exibir. E falou com o Samuel. E o Samuel abriu as portas. E ele tramou e tal. Mas o Samuel também não falou abertamente para nós o que era. Nem para mim, nem para o Roberto Souza, que naquela época era o diretor comercial da Cruzeiro e Guaracá, mestrado. Daí o que aconteceu? Foi feita uma apresentação que foi um escândalo. O Mauri Furtado, cujo irmão dele trabalhava aqui na rádio, escrevia na última hora, quando a última hora era ali perto da Praça Osório, ali, né? E aquilo, na última hora, depois tribuna também, foi um escândalo. E a pessoa responsável pela Rádio Guaracá, pelo espaço, da locação aí, era uma senhora que fazia parte da Liga das Senhoras Católicas. Quando ela viu aquilo, ela se apavorou e tal, e mandou cancelar tudo, que não ia ter nada, pai. Nesse meio tempo, era um final de semana assim, o Roberto Souza tinha saído, tinha viajado, o Samuel Silveira ainda tinha interesses em Maringá, foi para lá, e esse amigo de vocês estava sozinho na rádio. Na sala que era do Aloysio Fizeto, era um corredor assim, estreito e comprido. Tinha um sofá aqui, outro sofá ali. As pessoas ficavam com os joelhos quase encostados um no outro. Os que ficassem de frente, assim, joelhos quase encostados. Aqui sentou o Paulo Vendet, pernas abertas, assim, uma barriga desse tamanho, e eu aí onde está o Mazano encolhido assim.
E, não, porque tem que ter, porque não sei o que, tal coisa. No outro lado, assim, o Dedé Santana, que ainda não era dos Trapalhões, se debulhava de choro, mas chorava. Era um desespero, rapaz. E aquela de Lu Melo, a autora lá daquele Fiz a Cama na Varanda, estava ali também. E tinha mais uma outra moça aí, que não sei quem é. Nós fomos dentro de um carro apertadinho. Sim, eu lembro que eu fiquei tudo curvo, eu dei curvo na traseira do carro, assim, na Capuã, até a casa da dona daqui. E como ela sabia que nós íamos lá, ela pegou mais umas 3, 4 mulheres da Liga. Meu Deus do céu, eu pensei que o apocalipse ia começar por ali. Porque foi uma discussão, foi uma choradeira, foi apelo, foi não sei o que, tá? Até que nós falamos para a dona ali do pedaço, olha, libera eles, eles não têm culpa, eles também foram trazidos para cá, falando lá com as mulheres. Qual é a culpa que tem o Dedé, a Defu, tal. Só essa mulher aí com música que toca no país inteiro, olha aí, sendo humilhada aqui agora, porque não pode levar o show aí, tá? Não sei quanto tempo durou isso. Eu sei que saímos de lá com a permissão de que naquela semana terminava tudo. Eles que fizessem o que tinham que fazer, né? Na semana que ia começar e terminar, e acabava tudo. Daí viemos para cá. Daí fomos lá na boate para dizer para o seu Paulo que estava resolvido. Porque eu também fiquei apavorado, um cara daquele tamanho. Lá fora tinha os guardiões dele lá, os guarda-roupa, né? Eu sozinho. A outra lá, que era a parte mais difícil de ser convencida, acabou convencendo. Cedeu, abriu e falou, mas a partir disso, nós fomos lá e levamos na casa. Eu falei, daí o senhor vai se entender com as mulheres da Liga Católica, né? Ele não teve interesse de se discutir com a senhora lá, né? E daí deixou passar. Mas daí, para mim, nesse momento, aquele tipo de rádio que você fazia com gana, sem se preocupar com ganho, que você fazia com vontade de fazer o rádio pelo rádio, entende? Levar emoções para o público, aquilo lá já não existia mais, já tinha se dissipado tudo, os grandes nomes já tinham se afastado do rádio, já estavam fora. E depois, Euclides, você teve uma experiência interessante com a FM 104. Isso foi logo após a Cruzeiro do Sul e a Guairacá? Ou antes disso, Teve independência, né? Foi antes da Iguaçu, né? Foi antes da Iguaçu. Foi 104, quando só tocava a música Foi brasileira. uma experiência extraordinária que não sei... Foi um convite do Gilberto Futura. Sim. Ele me convidou se eu queria participar do projeto. Daí eu fui, deixei tudo que estava fazendo. Mas entre A Cruzeiro. saiu a Cruzeiro, daí eu saí também, né? Eu fui... A 104 era uma emissora de quem? Quem era o proprietário dela? 104 era Independência, né? Independência. Independência. É. Quer dizer, foi a primeira FM, então, né? Hein? Foi a primeira FM de frequência, né? Não, foi a primeira Não. emissora a tocar Só música brasileira. brasileira. Só música brasileira. Foi excelente, mas não sei se teve grande repercussão. Não teve, puxa vida. Mas então por que parou? Parou por pressões, mais uma vez. O rádio já não era mais um rádio idealista. E todo mundo tinha interesse do ganho imediato. Aquilo lá era uma semente para ser plantada e cultivada. E tanto que todos os artistas que passavam por aqui, todos, eles iam dar entrevista lá, não precisava pedir.
O Ivan Lins foi 2 ou 3 vezes lá. Ele passava por Curitiba, nem ia para dar show aqui, ele ia lá na rádio. Nós tínhamos uma sala oval assim, cada um chegava a fazer questão de assinar. Entende? Era uma sala histórica, deveria ter sido filmado ou preservado, se fosse o caso. Entende? E um dia passaram um rolo de tinta lá em tudo aqui. E tudo que foi feito lá de programas, de shows, nós fizemos um convênio com aquela promotora musical aqui, a Verinha. está sempre no Guaíra aí. Verinha Valflor. Verinha Valflor. Então, o que era isso aí? Você vai trazer o artista X. Você, uma semana antes, você já tem disso. Nós vamos dar toda a chamada do show aqui na rádio para você. Em compensação, você consegue, com os promotores do show lá, que nós possamos gravar. No começo nós íamos com gravadores Akai, cada vez que tinha show. Depois, o Guaíra viu que a repercussão era boa, daí permitiu que nós tirássemos o som diretamente Das mesas, né? das mesas e lá. Então se trazia o show com qualidade espetacular. E aí me lembra um outro episódio, eu não sei se nós estamos com tempo para falar, mas me lembra um outro episódio, que nós gravamos o show da Elis Regina, Trem Azul, aqui no Guaíra. Tal. O irmão da Elis é bem jovem. O irmão dela, bem jovem. Viu tudo aquilo e tal. E eu guardava. Gravava e tchum, guardava e tchum, guardava e tchum. Guardava. Então tinha show da nata, da música brasileira, estava lá. Além dos nomes na parede. Né? Passa-se o tempo. E daí não dava mais, porque música brasileira, não está com nada, barará, 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 barará. Mudou todo o processo lá. E tudo isso, todo esse acervo, mais tarde, mais adiante, foi utilizado na Rádio Independência para gravar transmissões esportivas. Que bárbaro. Você conseguiu, junto com o Gilberto, provar que é possível fazer uma programação exclusivamente de música popular brasileira, com sucesso e de muito boa qualidade. Infelizmente, os proprietários das emissoras não estavam preparados. E depois houve a experiência de Iguaçu, Euclides. Fala um pouco sobre ela. Bom, a Iguaçu... Ela foi sucessora da Guairacá, né? Foi. A Iguaçu foi uma coisa curiosa, que até vou aproveitar, se tiver tempo ainda, de esclarecer um capítulo disso aí. Naquele momento, o JJ trabalhava na TV Iguaçu. E ele exercia uma função lá, que eu não entendo direito o que era, será Artístico. Diretor artístico. Diretor artístico da TV. E ele conversava comigo e falava assim: Euclides, nós temos que fazer uma rádio aí, mas tem que ser uma rádio diferente, uma rádio não sei o quê, barará, barará. E daí se falou na rádio que fazia muito sucesso no Rio, onde tinha o Big Boy. Big Boy, mundial. Rádio mundial. E o Big Boy era um espaço, né? Não era a rádio toda, era um espaço. Mas era um espaço descontraído. Aquela voz de quem não é locutor, mas que marcou pelo tamanho da coisa lá. E pelo tamanho dele também. Então, não foi uma invenção do Euclides,
não foi uma invenção do JJ. A ideia estava no ar já com a Mundial. A única coisa que aconteceu depois é que o JJ, em seguida, antes da rádio ir para o ar, ele foi para o canal 4, para a Globo, lá. Canal 12. Canal 12. Canal 12. Ora, quem ficou na rádio? Ficou o Euclides. Então, Euclides, você vai mexer com a rádio. Daí, eu convidei o Celso Ribeiro para ir para lá também. E lá, o que nós fizemos de diferente é que ficou a rádio inteira com intervalos musicais que tocava 2 músicas, 3 músicas e 4 músicas seguidas, só por um intervalo de um nome e tal. E no começo eu queria, inclusive, fazer uma rádio que só fosse lido texto, que não tocasse comercial gravado. E que aconteceu realmente. E aconteceu. Até quando chegou a Coca-Cola. Vocês imaginam uma sala assim, o Dr. Paulo Pimentel conversando com o pessoal da Coca-Cola lá, e os caras querendo colocar o comercial gravado, o jingle, que o jingle era lindo, que o jingle era isso, tá. Eu falei, mas vai tirar o diferencial. Então o Dr. Paulo saía daquela sala lá e me trazia para cá e falava, vamos fazer isso. Eu falei, não, vai tirar a cara da área. Ficou aquele lenga-lenga lá. Enfim, depois efetivamente tivemos que ceder, porque não tinha o que segurar. O poder econômico era tão grande, o que nós não estávamos conseguindo, e havia, com todo respeito, havia aversão a um determinado corretor de anúncios, um vendedor, que não dá para vender, essa rádio não dá para vender, assim, desse jeito não dá para vender, não dá para vender. E como não dá para vender, vence o mais forte. Mas o mesmo material da Coca-Cola já era um material novo, né? Era. Já era dentro daquela linha da Mundial. Era. Né? Aquele espírito é que estava na juventude. Sei. Fosse lá em Pernambuco, fosse no Rio Grande do Sul, aquilo estava ali já. Era só catalisar na emissora. E a rádio fez isso, juntou tudo. Então tinha as dicas, o noticiário chamava-se As Frescas, que nós achávamos que era uma revolução, porque As Frescas era sinônimo de gays e outras coisas. Euclides, nós estamos nos últimos 5 minutos da entrevista e você poderia testemunhar aquele caso da censura da ditadura militar, quando os cristais foram tirados pelos orangotangos da Revolução da Rádio Iguaçu? Na Iguaçu? Ah, sim, isso aí é... É acrescento que a Iguaçu, nessa época, fazia parte do grupo Paulo Pimentel. Paulo Pimentel. Paulo Pimentel tinha comprado a Guairacá do Samuel Silveira e transformou-a em Rádio Iguaçu. Iguaçu. É porque a defesa que nós fazíamos na época era a seguinte: o nome Guairacá morreu, está desgastado, acabou. O capítulo Guairacá está encerrado. Tanto que a rádio ficou fora do ar um bom tempo, até que a Iguaçu montasse. Então, o Pimentel era o dono da emissora e passou a sofrer uma pressão política terrível. Ele costumava dizer, ele tinha inaugurado as rotativas novas do jornal, lá e tal. Então ele costumava dizer, todas as visitas que ia lá, ele falava, aqui é meu bunker, aqui, é daqui eu disparo meus canhões, aqui eu faço não sei o quê, e tanto cutucou as feras com vara curta, que um dia alguém, vendo a outorga de concessão de funcionamento de rádio, percebeu que a Iguaçu, Guairacá, estava com a concessão prestes a vencer. Então, o que eu estou presumindo, o que é que se pensou? Como podemos ferir esse homem? Nós vamos ferir fechando essa rádio.
não dá, não renova a outorga. E foi o que aconteceu. Daí eu estava em casa um belo dia, uma noite já, tinha terminado de tomar banho, então toca o telefone. Toca o telefone, é da rádio, entende? Lá da televisão, pedindo que eu fosse com urgência lá para os estúdios. E eu fui, e não me disseram o que era. Quando eu cheguei na rádio, é que eu fiquei sabendo que tinham caçado a outorga da Rádio Iguaçu. Daí, o que fazendo? Me deu tanta gana, assim, me deu uma revolta tão... Eu falei, poxa, um trabalho tão gostoso, tão bonito, né? A resposta do estudante, quando a gente colocava assim, na Curitiba do Riad Salamuni, do geólogo Riad Salamuni, 10 horas, que era um enfeite, um acréscimo, no dizer da hora certa, no dizer pura e simplesmente 10h15, se valorizava alguma coisa da terra. Na Curitiba, que está mergulhando no 14º Festival de Natação do Clube do Golfinho, dava nome de pessoas, efeitos, exposições em galerias, essa coisa, enfim, falava de Curitiba, essencialmente Curitiba. Aquilo me deu uma revolta assim, tão grande que eu chamei o Celso também e tal, falei, vamos pegar todas as músicas censuradas por esse regime e pegamos tudo, aquelas músicas que o Chico Buarque assinava como Julinho da Adelaide, aquelas coisas, aqueles disfarces que todo mundo sabia que era ele, juntamos tudo aquilo numa fita e gravamos uma sequência. Entende? E daí já no dia seguinte, nós estávamos lá trabalhando, ainda finalizando essas gravações, essas coisas, chegaram dois senhores do Dentel. Nesse momento eu estava redigindo algumas linhas assim, só para ilustrar aquela sequência de músicas. Então eu dizia que Iguaçu não tinha sido uma estrela cadente, uma estrela fugaz, uma estrela assim, não tinha sido isso. Mas que ela era mais, significava mais para o jovem. Fiz um textinho lá, e daí chamamos o Nestor Batista, foi a hora que ele gravou o texto, colamos tudo lá e tal. E quando eu estava terminando o texto, os dois fiscais entraram na sala assim, pedi que eles sentassem enquanto fiz assim, pode gravar. Tá. O senhor aguarda aí que nós já vamos na transmissão. Eles gravaram aqui, a sequência, ele ficou rolando. Só música proibida? Só música proibida. Eu sei que é o palhaço pondo fogo no circo, mas sabe, eu deixei o choro para a hora do transmissor. Com um minuto, Euclides, dê rapidamente as suas últimas impressões da tua vida. 1 minuto. Mas dá o quê? As impressões da tua vida de rádio, desse período que você viveu. Acho que o rádio empobreceu. Embora tenha emissoras que hoje se dedicam a notícias, com excelentes comentaristas, gente que sabe o que diz, etc, etc. Mas para mim, empobreceu. Por uma razão muito simples. Quando você conta um caso na rádio, as imagens surgem no indivíduo. O rádio era o único veículo que falava diretamente para o interior, para o espírito, para a alma, coração. Hoje não tem. TV você vê. Né? Por mais trucagens que possam existir, você está vendo ali. Agora, se você diz
que tinha uma minhoca dançando no asfalto, não sei o quê, e que uma tartaruga com crista apareceu na praia e tal. Você está imaginando, você está vendo. Eu sei, porque quando eu assistia, ouvia uma novela que fez muito sucesso aí, e eu via a imagem. Falava em cafezal, eu via o cafezal. Falava que o Negro Sebastião estava lá com a peneira, sabe, sacudindo o feijão, o café. E eu via uma cena de Londrina, lá, os caras fazendo a mesma coisa. Eu via. Entende? Hoje não. Hoje você pode exercitar o seu interior através de uma leitura, boa leitura, tal. Mas a alma do rádio, essa